Senador Paulo Paim, nosso presidente. Senador Rodolfo, me permita Pois não, presidente. dizer ao Brasil que Vossa Excelência está de aniversário. Isso é uma alegria, com certeza, para todos nós. Eu via hoje alguns contarem a história de Vossa Excelência com os filhos, dessa data tão importante. Então, parabéns a Vossa Excelência. Obrigado, presidente. Agradeço vossos cumprimentos, os cumprimentos que tive no decorrer do dia de hoje de todos os colegas daqui do Senado. Sigamos em frente, desfrutemos da vida. Senhor presidente, senhores que nos assistem, nos ouvem pela Rádio Senado, pela TV Senado. Senhor presidente, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou o projeto de lei 262, de minha autoria, no dia de hoje, que altera o Plano Nacional de Mobilidade Urbana e institui o modo de transporte cicloviário na Política Nacional de Mobilidade Urbana, introduzindo, na verdade, na Política Nacional de Mobilidade Urbana, já advém e admite o uso da bicicleta. O que o nosso projeto de lei 262 inclui, presidente, é a possibilidade, a vinculação aos municípios brasileiros para que seja disponibilizado, para que seja introduzido algo que já é utilizado em municípios, em metrópoles de todo o planeta, principalmente e notadamente na Europa, que é a utilização das bicicletas públicas, ou seja, a utilização compartilhada de bicicletas. A ideia, este projeto de lei, que não é uma iniciativa, que é uma iniciativa que me foi apresentada por sugestão daquela que eu considero que é uma das pessoas, que é uma das maiores autoridades em mobilidade urbana de nosso país, que é a doutora Cristina Bardini, presidente da empresa da Companhia de Transportes Coletivos do município de Macapá, capital do meu estado do Amapá, e uma das maiores autoridades em transportes urbanos do país, visa com que nós possamos cada vez mais avançar na redução do veículo, da utilização do transporte emissor de dióxido de carbono, do transporte, do ônibus, do carro, como meio de transporte público. As nossas cidades estão cada vez mais incompatíveis para a utilização dos carros. Isso todas as cidades, todas as grandes cidades brasileiras e todas as médias cidades brasileiras. E, lamentavelmente, presidente, nós temos encontrado poucas iniciativas em nosso país para revertermos essa circunstância. Matéria do Caderno de Economia do Globo, lamentavelmente, dessa semana, aponta o caminho inverso que nós temos percorrido no Brasil. Nós temos, matéria do Caderno de Economia do Globo, aponta que nós estamos, veja que, lamentavelmente, no Brasil, pagando mais imposto para as bicicletas do que para os carros. Temos tido uma redução da tributação sobre os veículos e não temos tido essa correspondente redução sobre a tributação em relação às bicicletas. Olha só, presidente, nós pagamos no Brasil 40,5% de tributos sobre o que é fabricado nas bicicletas e pagamos 32% de tributos sobre o que é fabricado nos carros populares que são produzidos em nosso país. Com isso, nós temos uma incidência com essa incidência de 40,5% de tributo sobre a bicicleta, nós temos um acréscimo sobre o preço final das bicicletas que incorre em nós termos uma bicicleta vendida no Brasil que está entre as mais caras do mundo.
Vejamos aqui algumas comparações que inclusive essa reportagem traz. Uma bicicleta, uma bike de aro comum, 26 e 21 marchas, vendida em média a R$400 no Brasil, é cerca de 54% mais cara que uma similar nos Estados Unidos. Veja só, uma bike de 26 e 21 marchas, vendida no Brasil, sai aqui a R$400. A mesma nos Estados Unidos sai a R$259, a metade do preço. A comparação vai em frente. A chamada bicicleta dobrável, que é ideal para uso de forma integrada nas grandes cidades, que é ideal para ser integrada ao transporte público, ou seja, nós é ideal para ser parte dos longos trechos utilizada de transporte emissor de dióxido de carbono e outro trecho utilizando a bicicleta dobrável acoplada ao carro. Ou seja, algo ideal para grandes cidades, para metrópoles, e que é tão incomum em nosso país. Essa bicicleta, ela custa R$640 no Brasil. Para a parcela da população brasileira, é quase impossível a aquisição. Na Alemanha, para adquirir essa bicicleta, ela custa R$477. Se fizermos essa comparação com outros países, o preço é muito mais caro no Brasil. No Brasil é R$640, na Espanha R$570, na França R$542, na Inglaterra R$497, na Alemanha R$477, nos Estados Unidos R$286. Ou seja, se comparar o preço do Brasil ao preço nos Estados Unidos, o preço desse tipo de bicicleta nos Estados Unidos, da bicicleta dobrável, é quase 1/3 do preço dessa bicicleta em nosso país. Com essa simples medida de redução dos tributos, nós, com a simples medida de redução de 14% do tributo, nós teríamos criação de mais empregos, nós teríamos, com essa simples medida, segundo estudo em média, de que uma bicicleta que sai de uma fábrica tem o seu preço elevado em 68,2% devido a esses tributos, e com uma redução, essa simples medida de redução, nós teríamos a criação de mais empregos e nós teríamos a possibilidade da redução do preço, e com a redução do preço nós estaríamos induzindo a possibilidade das nossas vias, das nossas cidades, ter a utilização mais sustentável das bicicletas. Além disso, não é só a redução dos tributos que é uma necessária medida para nós incrementarmos a bicicleta como um bem, como um instrumento necessário ao transporte das cidades. Nós temos poucas ciclovias em nosso país. A cidade brasileira, hoje, dentre as nossas metrópoles, o Rio é a capital brasileira que tem o maior número de ciclovias, que tem a maior quantidade de ciclovias. Mesmo assim, senhor presidente, no Rio nós temos 240 quilômetros de ciclovias, muito aquém, muito abaixo de comparada com as outras metrópoles do planeta. Em Berlim, são 750 quilômetros de ciclovia, em Nova York, 675 quilômetros, Amsterdã, 400 quilômetros, Paris, 394 quilômetros, Bogotá, 349 quilômetros. Nós temos uma situação de disparidade total. O Brasil é o terceiro maior produtor de bicicletas. Só estamos atrás da China e da Índia na produção de bicicletas, no mundo. Entretanto,
o país figura na 22ª posição no ranking dos consumidores de bicicleta. Estamos em 3º lugar no ranking de produtores. Estamos na 22ª posição na condição de consumidores. Com isso, temos cidades cada vez mais desconfortáveis. Temos metrópoles e médias cidades que têm cada vez mais carros e cada vez menos ciclovias. Com menos ciclovias, com menos espaço para os ciclistas, nós temos cidades que expelem mais dióxido de carbono. Com mais dióxido de carbono expedido pelas cidades, nós temos cidades mais quentes. Nós temos cidades com mais congestionamentos. Nós temos cidades cada vez mais insuportáveis. Nós temos também pessoas que são cada vez mais sedentárias. É necessário uma política de mobilidade urbana que seja mais inclusiva do cidadão. E só podemos ter uma política de mobilidade urbana inclusiva do cidadão se nós olharmos menos para o carro e olharmos mais para a bicicleta. Esse meio de transporte tão simpático, em que o motor gerador dela é a velocidade humana, em que o motor gerador dela é a possibilidade de deixar o humano não sedentário, em que, além de tudo isso, o motor gerador dela não é poluente. Por isso, senhor presidente, dentre os projetos que já aprovei aqui no Senado, um que me deu enorme satisfação e que eu diria, já que o senhor me saúda pelo aniversário, tive como presente hoje na CCJ, foi a aprovação desse projeto de lei 262 de 2013, que inclui no Plano Nacional de Mobilidade Urbana não só o uso da bicicleta, mas a possibilidade, mas obriga os municípios a disponibilização de bicicletas públicas. Com a utilização de bicicletas públicas, assim como se tem nas metrópoles da Europa, os municípios adquirem, compram bicicletas públicas com financiamentos do BNDES, disponibilizam para os cidadãos e, quem sabe, com isso, nós vamos ter a utilização cada vez menor de transportes coletivos e cada vez maior a utilização das bicicletas, como é em muitas metrópoles da Europa. Nós vamos passar a ter isso nos municípios brasileiros. Eu espero que o quanto antes a Comissão de Infraestrutura do Senado aprecie e aprove essa matéria e nós possamos aprovar essa matéria no plenário do Senado e, em seguida, ela possa ir para a Câmara. Com essa matéria, e eu espero que nós possamos também, o quanto antes, reduzir o tributo sobre a bicicleta. Repito, nós não podemos ter um país que está entre as 8 economias do mundo, um país que se propõe a ser sustentável, só será de fato sustentável e quer dar exemplo para o mundo, não pode ser um país campeão em poluentes, em expedir dióxido de carbono na atmosfera. E nós poderíamos dar um belo exemplo para o mundo, reduzindo nossa produção de dióxido de carbono, incentivando a utilização nas nossas cidades da bicicleta como meio sustentável de transportes. Muito obrigado, senhor presidente, pela condescendência, pelo tempo concedido, de Vossa Excelência, do tempo concedido também pelo senador João Vicente Claudino, que será também o próximo senador, e pelos cumprimentos pela passagem do aniversário. Nada a temer, como diz a poesia, senão o correr da luta. Nada a deixar a desejar, a não ser correr do sonho. Sigamos em frente.